O nosso boa noite a todos vocês que acompanham a programação da HIT. Este é o programa Noite com os Adoradores de Deus, que vai ao ar todos os domingos a partir das 22h30. E como sempre, eu gosto de agradecer a sua companhia e também a sua audiência. Já vamos ter uma convidada muito especial para brilhantar a nossa noite, que eu tenho certeza que já está sendo uma bênção para você. Você chegou agora da sua igreja, corre lá, toma uma água, se assossegue, porque já nós vamos trazê-la. Mas antes, eu tenho aquele recado do coração de Deus para o seu coração. Todos nós sabemos, o Senhor Jesus, ele declarou que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Mas tem muitas pessoas que, infelizmente, elas esquecem dessa promessa, que Ele estaria conosco, que está conosco. É por isso que nós não podemos fazer aquilo que nós queremos fazer, porque o nosso Deus está sempre presente. E se Ele está presente, Ele quer nos ensinar coisas boas. Lá em Mateus 28:20, olha o que diz. Esse texto, ele traz duas importantes orientações. É sobre o ensinamento e também a presença contínua do Senhor Jesus na nossa vida. É necessário que você entenda sobre isso. Ele diz o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não esqueça, o Salmo 46 declara que Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então não temas, Deus é com você. E se você é uma pessoa que esquece que Ele está com você todos os dias, todas as horas, essa é uma promessa tremenda. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está comigo, Ele está com você. Não temas, porque Deus é contigo. E também não se afaste dEle, porque Ele está com você. Ele está. Eu vou dizer hoje aqui como minha vida mudou. Vou mostrar para todos que Jesus me transformou. Eu era certo do pecado, movido pelo álcool e pelas drogas. A minha vida era só luta, tristeza e prova. As trevas estavam à minha volta. Mas um dia eu liguei a televisão e alguém ali falava ao microfone do plano da salvação. A palavra eu recebi e do coração eu aceitei. E resolvi que este Deus eu nunca mais deixarei. Eu nunca mais deixarei. Eu nunca mais deixarei. Esse Deus maravilhoso eu nunca mais deixarei. Eu nunca mais deixarei. Eu nunca mais deixarei. Esse Deus maravilhoso eu nunca mais deixarei. Ele está conosco todos os dias, todas as horas. Obrigado, Jesus. Eu vou dizer hoje aqui como minha vida mudou. Vou mostrar para todos que Jesus me transformou. Eu era certo do pecado, movido pelo álcool e pelas drogas. A minha vida era só luta, tristeza e prova. As trevas estavam à minha volta. Mas um dia eu liguei a televisão e alguém ali falava ao microfone do plano da salvação. A palavra eu recebi e no coração eu aceitei. E resolvi que este Deus eu nunca mais deixarei. Eu nunca mais deixarei. Eu nunca mais deixarei. Esse Deus maravilhoso eu nunca mais deixarei. Eu nunca mais deixarei. Eu nunca mais deixarei. Esse Deus maravilhoso eu nunca mais deixarei. Eu nunca mais deixarei. Eu nunca mais deixarei. Esse Deus maravilhoso eu nunca mais deixarei. Eu nunca mais deixarei. Eu nunca mais deixarei. Esse Deus maravilhoso eu nunca mais deixarei. Esse Deus maravilhoso eu nunca mais deixarei. Esse Deus maravilhoso eu nunca mais deixarei.
Está no ar o programa Noite com os Adoradores de Deus. Que maravilha! Eu nunca mais deixarei este Deus maravilhoso, eu nunca mais deixarei. Não esqueça, Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. E nós estamos recebendo nesta noite com toda alegria, com muita satisfação. Ela vai compartilhar conosco as suas canções e também sua mudança de vida. Estamos recebendo a Joyce Queiroz. Vem para cá, mulher de Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Seja bem-vinda, viu? Sucesso para você. Amém. Fique à vontade aí nessa banqueta abençoada. Se sinta aí como se fosse na sua casa. Antes da gente começar o nosso bate-papo, aqui a produção aqui, ela preparou para você um VT e nós vamos ver o VT. Você em casa vai poder pegar um pedacinho do que a Joyce é, tá bom? Fica ligado nesse VT, já voltamos. Diretamente de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Joyce Queiroz é uma jovem adoradora que tem construído sua trajetória por meio da música e de um chamado que começou ainda na infância. Desde os 5 anos de idade, a música já fazia parte da sua vida. Aos 12, passou a se dedicar ao ministério de louvor, desenvolvendo sua identidade espiritual e artística em um ambiente que contribuiu para a formação da sua fé e do seu propósito. Em 2016, Joyce ganhou projeção ao participar de um programa de televisão, levando sua voz para diferentes regiões do Brasil e também para o público internacional. A partir desse momento, sua caminhada ganhou ainda mais visibilidade, ampliando o alcance da sua mensagem. Em 2018, lançou sua primeira canção, No Deserto Te Encontrei, marcando o início de sua trajetória autoral. Com o passar dos anos, deu sequência a novos projetos, como Tá Gerando, em 2022, em parceria com a cantora Natália Braga, e o single Até o Fim, reforçando sua identidade musical e ministerial. Com uma proposta voltada à adoração e à edificação espiritual, Joyce tem se destacado por interpretações que unem sensibilidade e entrega, comunicando mensagens que dialogam com a vivência cristã e com a busca por intimidade com Deus. Em 2025, iniciou uma nova fase com o lançamento de Deus do Secreto, uma canção que traz uma mensagem atual e profunda, convidando o público a refletir sobre uma vida de fé construída longe dos holofotes, mas firmada na presença de Deus. Joyce Queiroz segue na caminhada desenvolvendo novos projetos e utilizando a música como um instrumento de ministração, levando louvores e palavras que fortalecem a fé e conectam pessoas a Deus. Uma jovem voz que representa uma geração de adoradores comprometidos com a verdade, a entrega e a presença. Que maravilha, que Deus abençoe a Joyce Queiroz. Mais uma vez, seja bem-vinda, nosso boa noite a você. Antes de nós começarmos aqui o nosso bate-papo, eu sempre peço para os nossos convidados também cumprimentar aos nossos telespectadores que estão conosco aí a todo vapor. Fica à vontade, Joyce. Amém. Olha, que honra poder estar entrando aqui na sua casa. Não a Joyce, mas a presença do Senhor através da Joyce. E que alegria poder hoje compartilhar um pouco do que Jesus tem sido, tem feito na minha vida, que isso de alguma forma te abrace, te alcance, te impulsione em nome de Jesus. E eu tenho certeza de que o Senhor hoje vai falar muito ao seu coração aqui nesse lugar. Quero muito honrar a esse programa tão incrível e já estou aqui emocionada só de ouvir ali. E glória a Deus, eu já sinto a presença do Senhor aqui. Amém. Que Deus te abençoe e te use mesmo nos seus depoimentos, porque todas as pessoas que vêm ao Noite com os Adoradores de Deus, eu sempre faço uma pergunta que todas as pessoas querem saber, porque todos nós temos no nosso início, né? Eu não tive o prazer de nascer num lar
evangélico. Então a minha vida foi completamente fora dos padrões de Deus, mas glórias a Deus que Ele me teve. Eu encontrei Ele, Ele me encontrou e servimos a Ele. Mas no seu caso, como que surgiu a Joyce? Você já cantava no secular, já cantava para Jesus, na sua jornada com Cristo, essa raiz musical, ela vem de quem? É de painho, é de manhã? Porque você é carioca, da Gema. Da Gema. Da Gema, Angra dos Reis. Que maravilha. De lá daquela terra maravilhosa. Inclusive, um beijo para minha Angra, né? A Angra. E não posso deixar de mandar, agora tem que ser Angra/Nordeste, porque 9 anos eu morei lá também. E, meu Deus, a minha história, ela começa com uma palavra desde o ventre. E essa palavra, ela tem sido, assim, manifesta nos meus dias até hoje. É uma palavra que o Senhor dizia que Ele me faria uma ministra para nações, mas que seria comprometida com a verdade, com a palavra, e seria um instrumento para levar cura, transformação, salvação. E hoje, mais cedo, eu estava comentando com alguns amigos que nós somos representantes do Reino de Deus. Verdade. Aqui. E é um privilégio poder crescer a minha vida toda com Jesus, e cresci no Evangelho, nasci no Evangelho. Desde o ventre do Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu carrego uma palavra do Senhor, e eu tenho visto o Senhor me capacitando, né, para cumprir essa palavra. Mas nasci e cresci no Evangelho, na palavra de Deus, sendo ensinada na palavra de Deus, sendo ministrada e conduzida pelo Senhor. E demorei um pouco a entender o que Deus tinha comigo. Eu acho que você que está nos assistindo também já deve certamente ter perguntado assim, qual que é o meu chamado? O que será que Deus me chamou? E acho que todo mundo uma vez na vida já fez essa pergunta. Talvez você que está aí não saiba ainda assim, nossa, qual é o meu chamado? Mas eu quero te dizer, você tem um chamado. E desde o ventre o Senhor falava para mim, para minha mãe, que Ele tinha uma obra de cura, de libertação através do louvor. E quando eu abrisse a minha boca, pessoas seriam tocadas. E aos 12, eu recebi uma palavra dizendo assim, você será arquiteta da alma das pessoas. Seu louvor vai adentrar lugares onde a sua mão humana não pode. Mas onde o Senhor, Ele pode tocar, Ele pode transformar histórias. Então, para a glória de Deus, até hoje, né, eu tenho visto o Senhor cumprindo e entendi que meu chamado era na adoração. Que maravilha. Então, é o pequeno resumo da promessa. Sim, sim. Agora, teve um momento que você realmente sentiu, que você notou que seria isso que Deus queria que você fizesse, cantar, levando a palavra de forma de cântico. Você lembra desse dia que você falou assim, não, é isso mesmo, quando realmente Deus, junto com você, bateu o martelo aí no seu ministério? Nossa, eu posso dizer que Deus, ele foi muito paciente comigo, porque Deus sempre falava e eu sempre olhava para a minha realidade, para o meu cenário, e eu falava assim, Deus, mas o senhor tem certeza que sou eu mesmo? E aí eu não me sentia assim, a melhor cantora, eu não me sentia, e aí o Senhor falava assim para mim, eu te escolhi. E eu sempre ouvi, pastor, que escolhido não tem escolha. Você tenta fugir para um lado, para o outro, Jesus te alcança, então não tem como fugir. E eu lembro que eu entendi o martelo do Senhor sendo batido quando, com 8 anos de idade, eu orei ao Senhor e eu falei, Senhor, eu quero ser diferente. Eu não sei por que eu estou orando assim, mas o meu desejo eu quero ser diferente. Eu quero ser resposta para vidas, eu quero de alguma forma, talvez, eu não sei se eu vou seguir uma profissão, eu não sei como é que vai ser. E aí eu lembro que eu estava sentada com a minha avó num degrau da minha casa, e aí de repente chega aquelas irmãs do fogo, irmã, você e irmã do coque vai saber o que eu tô te dizendo. E aí a gente sempre tem aquela irmã do coque, essa chegou lá em casa e disse assim, minha filha, o Senhor tem uma obra muito grande com você e o seu chamado é para o altar, você é do altar, então não tem como fugir. Não tem como. E dali eu entendi que desde o ventre, na verdade, essa palavra já me acompanhava. E ao longo do que eu fui crescendo, desenvolvendo o ministério, louvando ao Senhor, eu comecei a achar refúgio na adoração, eu comecei a achar sustento, força, alegria na adoração. E desde os dias bons até os dias mais difíceis, a adoração sempre foi um escape para mim. E aí quando eu comecei a adorar e eu vi Deus tocando outras pessoas, eu falei, calma aí, tem alguma coisa diferente aqui. Tô sentindo um negócio diferente aqui. Aí eu entendi que aquele era meu lugar, nunca mais saí daí. Glória a Deus. Isso aí já dura quanto tempo? Nossa, desde os 5 anos de idade eu canto. E vai revelar. Hoje
Hoje eu vou fazer 28, né, gente? Tá Tô uma ficando velha. garota. Meu Deus. Tá uma menininha, tem muita terra, tem muito campo. Amém. Tem muitas adorações para fazer. Eu quero que você se prepare, ela vai se preparar para cantar. Essa canção está gerando. Enquanto ela se prepara, eu quero deixar um recado para você. Deus também está gerando bênçãos na sua vida, está gerando expectativa boa, porque quando Deus reúne o povo, é sempre para oferecer o melhor. Então nós vamos agora ser abençoados através dessa canção na voz da Joyce Queiroz. Essa canção está gerando. Canta para nós, menina bonita. Que você que está agora em casa possa ser tocado pelo Senhor. Nós cremos que Deus faz da estéril mãe de filhos. Nós cremos que Deus ainda abre madres. E talvez você que está aí possa ser até um rapaz que está nos escutando. Mas que hoje o Senhor também gere no teu coração, no teu espírito, novos sonhos nele. Em nome de Jesus. O processo para gerar é doloroso. O caminho do milagre é espinhoso. Você pode até pensar em parar. O desânimo vem pra te derrubar. É normal acontecer, faz parte do que Deus preparou pra você viver. Mas quanto mais perto está do milagre nascer, é aí que você vai entender. O Senhor te diz, tá doendo, tá gerando, tá sofrendo, mas está gerando, tá chorando, tá gerando, aguenta firme, está chegando, vai nascer o seu milagre. O Senhor te diz, não se lembrará das dores, essa fase vai passar, você irá cantar de alegria. Nós profetizamos sobre você, o teu milagre está sendo gerado. Receba isso em nome de Jesus. Há milagres, coisas novas sendo geradas aí na tua casa. O teu milagre está sendo gerado. O teu milagre está sendo gerado. Amém. Joyce Queiroz aqui no Noite com os adoradores de Deus. Ele está gerando coisas boas para você. Se você está imaginando que Deus não faz, Ele faz sim. E quando é que Ele vai fazer? Quando você crê. Você só receberá quando você crê. Então tudo é possível para aquele que crê. E se você crê, tudo é possível para você. Deus está gerando canção abençoada, hein? Agora 2016 tem uma fase boa aqui na vida da Joyce. Ela teve uma participação no programa de televisão que trouxe grande visibilidade. Como aquela experiência, Joyce, impactou a tua caminhada, a tua jornada com Cristo? Você lembra desse programa? Foi um divisor de águas? O que realmente acrescentou aí na tua chamada? Meu Deus, eu falo que é um privilégio, assim, falar do que Deus fez, porque até hoje, eu falando, parece que a gente não acredita, né, que Deus fez tanto. E foi tão lindo, assim. Deus liberou uma palavra dizendo que iria criar caminhos. E eu lembro que Deus mandou uma outra irmã do Coque lá em casa. Olha aí. Um mês antes. Olha aí, gente. Eu tenho um negócio com a irmã do Coque. Eu amo ela. E o Senhor já tinha falado no nosso coração que Ele iria fazer coisas novas, o que a gente acabou de declarar. E o Senhor começou a mover isso, mandando minha irmã lá em casa. Era domingo, 7 horas da manhã. Gente, qual a probabilidade de domingo, 7 horas da manhã, apareceu minha irmã cheia do fogo lá na sua casa. E aí ela chegou lá e ela nunca tinha visto a gente. Essa irmã nunca tinha visto a gente. E aí ela chegou lá em casa e bateu a porta, os meus pais estavam em casa. E eu estava no 50º sono, nem imaginando o que estava acontecendo lá de fora. Mas ela falou assim, olha, preparem as malas. Ela olhou assim pro relógio dela e falou,
daqui a pouquinho tempo vocês não vão ficar aqui não. O Senhor diz para vocês, como Ele disse para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, vai para o lugar que eu vou te mandar, Gênesis 12 na veia, né? E aí eu lembro que ela falou assim, e contem o tempo, não vai demorar muito, pela obediência que vocês têm praticado ao Senhor e à palavra dEle, o Senhor vai trazer um tempo onde Ele vai tirar vocês daqui, vai levar vocês para uma outra terra. E lá Ele vai ser o pastor, o Senhor, o provedor de vocês, nada vai faltar. Então não tem medo não, só vai e obedece. E o Senhor vai preparar tudo. E aí eu lembro que ela apontou para o quarto onde eu dormia e ela nunca tinha me visto. E uma curiosidade é que na minha porta, quando eu era pequena, eu colei várias figurinhas da Hot Wheels, que é aquele carrinho que todo mundo sabe, que menino. Então que eu olhava e falava, tem um menino dormindo lá dentro. Essa irmã que nunca me viu, aponta para o meu quarto e fala, a menina que dorme nesse quarto é assim, 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 me descreveu inteira e disse, a obra vai começar por ela e vai se estender para toda a casa, para que todos saibam e vejam que o Senhor é bom. E Ele faz, e Ele cumpre. E aí passou em duas semanas que eu escrevi o e-mail. Eu escrevi um e-mail para um programa de televisão. E nesse programa de televisão era nacional, também passava na internacional. E aí eu lembro que eu escrevi esse e-mail, só que a vida do crente é tudo com aventura, né, pastor? Aventura. É tudo com aventura. Não sei você aí, mas a minha vida com Jesus tem umas aventuras boas. E aí eu lembro que eu escrevi esse e-mail, consagrei ao Senhor, mas eu lembro que eu mandei numa terça e, aliás, ela me mandou mensagem numa terça, eu só fui olhar no sábado. Então eu pensei assim, nossa, eu acho que eu perdi a oportunidade da minha vida. E aí eu falando com ela, falando, não, o Senhor mandou eu contar a sua história. A produtora do programa falando comigo, falou, não, o Senhor mandou eu contar a sua história. Em menos de 2-3 semanas, eu vi repórter chegando dentro da minha casa, eu vi jornalista chegando na minha casa, e eu ouvi Deus fazendo, e eu lembrei da palavra da irmã dizendo, maravilha, obedeçam ao Senhor. E aí o Senhor abriu as portas, aquele programa repercutiu no Brasil todo, para mais de 160 países, e estamos aqui agora dizendo que o Senhor fez, e Ele criou caminhos onde não tinha. Ele é tremendo, você está vendo que quando Deus tem o propósito, Deus tem um propósito para cada pessoa. É? Talvez você não foi chamada para cantar, talvez você seja chamada para fazer uma outra coisa onde Deus quer que você seja útil, né? Então, só obedece. Você viu a fala dela, é a obediência. Tudo está centralizado na obediência. Por que a obediência é tão importante? Porque tudo começa na desobediência. Todo problema, todo fracasso da humanidade começa na desobediência, quando Adão desobedeceu a Deus. Então, a obediência é o alicerce do cristão. Agora, Joyce, a partir desse momento que você foi para esse programa, sua música alcançou pessoas de diferentes lugares. Agora, como foi perceber essa expansão da sua mensagem? Foi gratificante, pastor, porque quando você olha Deus soprando, você ao mesmo tempo que você fica muito feliz, você entende o tamanho da responsabilidade que você começou a carregar. E eu falo que é um desafio bom, mas ao mesmo tempo que me faz entender, e que isso, talvez você que está aí disse assim, nunca gravei um CD, nunca tive minha voz repercutida, mas eu quero te dizer que às vezes no simples, no ordinário do dia a dia, Deus, Ele te faz um representante da mensagem dEle. Então, às vezes, o seu CD, o seu DVD não vai começar, às vezes não... Meu Deus, que privilégio, olha só, a gente está aqui compartilhando dessa comunhão. Meu Deus, a gente está aqui num programa de televisão podendo falar para você, estando aqui compartilhando da mesa. Isso é um presente. Mas eu quero te dizer que antes do palácio existe um Deus que nos forja lá no secreto, pastor. E Ele forja os seus instrumentos mais afiados, lá no anonimato. Então, são nesses dias que a gente vai perceber o peso da mensagem que a gente carrega e como a gente carrega essa mensagem, sabe? Eu tenho aprendido na caminhada que a gente representa um Deus. Então, nós somos embaixadores dele aqui, então... e desde já eu quero te fazer essa pergunta, como você tem carregado a mensagem que Ele tem te entregue, né? Porque é uma responsabilidade, é uma alegria muito grande você ver pessoas sendo curadas, salvas, libertas, e ao mesmo tempo você fala, Senhor, me permite carregar a tua mensagem honrando teu nome. Glória a Deus. Sabe? E não esquecer que foi o Senhor que fez isso.
E é isso, sabe? Digno de toda a honra é Ele, né? É. Agora, toda essa projeção, né? Além de toda essa projeção, além de você ser uma pessoa já obediente, mas qual o desafio maior para chegar até onde você chegou? Além da obediência, Sim. tem outros desafios, Sim. meditações, consagrações, separações de tudo aquilo que tenta nos travar. Você lembra de algo que realmente foi fundamental para até onde você chegou aqui? Sim, é como o senhor falou, a obediência é muito importante, persistir naquilo que o senhor falou. Às vezes, vai ter dias em que parece que nada vai estar certo. Tem dias, pastor, que eu tenho certeza que principalmente o senhor que é pastor já viveu esses dias. Meu Deus, parece que está tudo desandando. E vão ter dias em que realmente a nossa fé, o Senhor, ele não faz isso para nos punir, mas Ele faz para nos sacudir, entendendo que forjar o caráter, entendendo assim, olha, você tenha consciência de que você carrega uma presença dentro de você e a presença que você carrega te é suficiente. Então, vai ter dias em que nada vai estar do jeito que você esperou, mas você tenha consciência, porque fé, se eu sentir, uma hora o sentimento vai embora. Se eu achar, uma hora o meu agir vai mudar, mas a certeza, como Hebreus 11:1 fala, a fé é o firme fundamento. E a certeza. É certeza do que eu não vejo, mas eu espero. Então, assim, que a sua consciência de quem você carrega, a consciência no seu espírito de que, poxa, Deus está comigo. Como o Senhor falou aqui agora, Jesus nunca vai abandonar a gente. Jamais. Nunca, jamais. Você já viu alguém desamparado por Jesus? Eu nunca. E principalmente, eu digo que tiveram dias onde parecia, ao meu ver, o inimigo tentou soar no meu ouvido, você está sozinha. Mas eu nunca estive sozinha. Deus sempre esteve ali. Sempre. Então, acho que você que está nos assistindo, a palavra que Deus hoje traz para nós aqui é: persista naquilo que o Senhor falou. Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender, ele não precisa de um plano B. Deus é Deus e Ele sabe exatamente por onde Ele vai te guiar, o que Ele vai fazer, o que Ele vai projetar na tua vida para que você chegue ao destino que Ele sabe que você vai ser útil, usado para a glória e honra do nome dEle. E é isso. O meu tudo é Deus. E para você? Tudo é Deus, amém. O nosso tudo é Deus. Se você em casa, o nosso tudo é Joyce vai se preparar para fazer mais essa canção. Olha o título dessa canção: O meu tudo é Deus. E você? Deus é tudo para você ou tem alguma coisa? Eu costumo falar que não há espaço para nós no nosso coração. Não há espaço para nós e Deus no nosso coração. Então, Ele realmente, o meu tudo é Deus. Canta para nós, nos abençoa, Joyce Queiroz. Adora comigo aí de casa. O nosso pastor acabou de falar, que nosso tudo seja o Senhor. Esse louvor diz assim: Jó, do que adiantou servir a Deus? Olha aí como você está. Até a lágrima do teu rosto secou. Disseram assim pra Jó: Ei Jó, o que se passa dentro de você? Porque ainda insiste em viver? Se pra você tudo acabou. Disseram assim, ó: amaldiçoa esse teu Deus que morre. Como adorar a quem não te socorre? Me diz aí, o que restou ainda pra você sorrir? Aí Jó responde: olha, perdi meus amigos, meus filhos, minha casa, meus servos, meus bens, mas nada se compara com o que eu ainda tenho. Isso ninguém vai tirar de mim. É por isso que eu adoro, somente a Ele adoro. Não pelo que Ele faz, sim pelo que Ele é. Ele é tudo que eu tenho e ninguém vai tirar de mim. Porque o meu tudo é Deus e o meu tudo é Deus. O inimigo disse assim: tirei tudo de ti, mas o meu tudo é Deus. O meu tudo é Deus. Meu tudo é Deus. O inimigo disse assim: tirei tudo de ti, mas a verdade é que o nosso tudo sempre
sempre será Deus. Meu tudo é Deus e para você Ele é tudo para você. Mais uma vez essa canção, Joyce Queiroz, abrilhantando aqui a nossa noite, né? Jesus, nós sabemos, Jesus é o brilho maior, mas quando nós estamos grudados nele, ligados com Ele, brilhamos juntos. Amém. Ele fala assim, tem uma pessoa que me perguntou, pastor, eu não entendo. Uma hora Jesus é a luz, ele disse que eu sou a luz. Aí eu expliquei, não, o que ele está dizendo é que você e eu somos a luz secundária. Ele é a luz primária. Se nós estivermos na luz, que é a palavra dele, você também brilha com ele, porque é luz, ó. Olha quanta luz aqui, é isso que dá todo o brilho da câmera, tudo isso que dá todo o brilho na imagem. Aqui tem uma boa luz, então Jesus, sendo a nossa luz, toda a nossa vida também vai ser beleza. Porque ele fala, né, Joyce? Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. E você é luz por onde passa. Amém. E as maiores dificuldades de ser uma adoradora e permanecer com os pés no chão, sem querer voar, sem querer realmente tomar o lugar que é só dele, que é a glória. Como que você pode abençoar quem está em casa agora nos assistindo, se manter mesmo com todo o sucesso e sempre deixar Deus brilhar através da sua vida? Nossa, que pergunta forte, pastor. Muito. Porque uma vez eu era bem mais nova, e aí eu guardei uma palavra no meu coração que fica em Salmos 51, versículo 10, que vai falar assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. E aí eu olho para Davi dizendo, Senhor, não aparta de mim tua presença. E eu acho que esse é o princípio que a gente tem que trazer. Quando a gente estiver, às vezes, né, tendo uma oportunidade tão grandiosa dessa, ou às vezes você está na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, às vezes na rua, tá falando com um vizinho, comprando pão na padaria. E aí, ali eu acho que já vai ser muito um forjar de Deus, porque às vezes ali vai ser o púlpito que Deus vai colocar pra gente ministrar, será uma Bíblia que o mundo vai ler, né? E como o Senhor falou, a palavra é luz para nós, então manter o nosso coração na palavra é importante, manter os nossos olhos em, sabe, tem uma pergunta aqui de um filme que eu amo que fala, em seus passos, o que faria Jesus? Então, tudo que você for fazer, você fala, será que Jesus faria isso? Tenho esse livro. É maravilhoso. Em seus passos, o que faria Jesus? E tem um filme. Tem um filme. Eu tenho esse livro aí, muito bom. E em seus passos, em alguns momentos, o que faria Jesus? Já teve dias em que eu estava numa terra totalmente diferente da minha, conforto não tinha, o Senhor falou assim, sai da sua terra, da sua parentela. Eu obedeci. Tinha dias que, como eu falei, nem todas as vezes vai estar como a gente quer. E glória a Deus, porque foram os dias que mais me esticaram. Tá vendo? Foram os dias que Deus mais fez assim, ó, agora sim, você tá ficando do jeitinho que eu quero. E não é porque Deus é um Deus seletista, ou que Ele quer ser um general. É porque não, Deus, ele amadurece os filhos dele, porque assim como seu pai e sua mãe aí na sua casa te contam o que é bom, o que é ruim, Deus, como um pai zeloso, vai sempre te ensinar que nem sempre o caminho que você quer trilhar, às vezes, nossa, eu quero muito estar na frente de uma câmera falando para alguém, eu quero muito estar com o microfone na mão, mas antes, a palavra sempre vai falar que homens de Deus arrumavam o altar antes de adorar a Deus. Então, acho que esse é o princípio. A gente precisa retornar a esse lugar de ter o zelo pelo altar. E quem é o altar hoje? Somos nós. Somos nós. Então, assim, será que o seu altar tá de fato como um altar que agrada a Deus? Às vezes, claro, eu sei que ninguém é perfeito, mas, sabe, se Deus falou que Ele vai te transformando de fé em fé e de glória em glória, vai ter um momento que você vai tomar uma decisão que vai honrar Jesus e assim você vai tomando cada decisão que vai honrar Ele. E aí o seu coração vai ficando mais guardado nele e menos chance de você se perder, né? Naquilo que Ele te chamou para fazer. É muito fácil, às vezes, a gente se vislumbrar. E principalmente no mundo de hoje. Tem tanta coisa muito. que... E não vamos dizer que pecado não é bom, porque se não fosse bom, ninguém estava lá. Mas ele é bom até a parte em que o inimigo puxa o seu tapete, né? Depois que o inimigo puxa o seu tapete, você fala, meu Deus, por que eu vim para cá? Então, se eu posso te dar um conselho, peça ao Senhor, como essa oração de Davi, Senhor, crie em mim um coração puro,
Reto. Reto, para te Inabalável. agradar, Uf. para que eu não saia ali da tua vereda, assim, porque depois a gente vai, quebra a cara e depois volta e fala, Senhor, é melhor ter ficado na tua vereda mesmo. Então é isso. Isso é importante. Agora, houve uma fase também da sua migração do RJ, eu não sei se você estava em São Paulo ou em RJ, para o Nordeste. Isso. E qual foi a motivação, o motivo, né, de ir no Nordeste, um lugar que totalmente diferente do seu Rio de Janeiro? Muitos Meu projetos, muito quente. Qual lugar do Nordeste? Eu morei por 9 anos em Fortaleza. Olá, eita, lugar bom, hein? Como missionária. Olha aí. E aí Como missionária? Como missionária. Olha. Sou missionária, Depois a pela gente graça vai- do Senhor. Vamos voltar a falar sobre isso aí. Amém, Agora amém. você foi, deixa eu lhe fazer uma pergunta, lá em Fortaleza, você foi lá no Chico do Caranguejo, na Praia do Futuro. Tem que ir. Se você não foi no ponte lá, você viveu errado no Ceará. Eita, lugar bom. Meu Deus, eu digo como diz o meu cearense, eu dei maior valor, pastor. Ó, deu maior valor. Eu dei maior valor, porque o Ceará é maravilhoso. Muito bom. Povo de Deus O que incrível. motivou essa migração do Rio para Fortaleza? Assim, o Senhor lançou uma palavra pra gente de Gênesis 12. E aí essa irmã que foi lá em casa, uma das irmãs, né, que foi lá em casa do Coque, ela chegou lá e falou assim, olha, vocês podem fazer as malas de vocês. Vocês não vão ficar aqui por muito tempo na casa de vocês, onde vocês estão. Vocês vão ir para um lugar totalmente diferente, o Senhor vai guiar, vai mostrar para vocês onde vocês devem ir. Até lá orem, mas o Senhor vai mostrar para vocês. E aí, nesse meio tempo, eu lembro que eu ainda morava no Rio, quando o Senhor nos lançou Gênesis 12. E aí, ao decorrer do que Ele lançou, passaram uns 6 meses, eu acho. E aí, foi o tempo em que Deus mandou o programa até a minha casa para fazer a entrevista comigo, contar a minha história. E dali eu vim para São Paulo a primeira vez, ainda morando no Rio. Vim para São Paulo sem nem imaginar que um dia eu moraria aqui, mas olha só como é que são as coisas de Deus. Deus nunca manda você para um lugar que ele sabe que você não vai estar pronto ainda. Então Jamais. ele só me permitiu assim espiar um pouquinho em Canaã. Aí vim para cá, gravei o programa de televisão e dali eu contei minha história. E depois de contar a nossa história, eu lembro que uma pessoa nos ligou e falou assim, um empresário do Nordeste nos ligou e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu não queria ver crente nem pintado de ouro na minha frente, mas quando você começou a cantar naquele programa, Deus falou comigo e eu tô dentro de um avião. Vou te explicar, como é que o celular pega dentro de um avião, meu povo? E aí ele falou, olha, eu tô aqui numa conexão agora, e aí Deus falou comigo, e eu nem tinha ouvido a voz de Deus desse jeito, mas Ele falou comigo, grava o CD dela, e quem tá mandando gravar é o pai dela. Isso não é um pedido, isso é uma ordem, você vai gravar o CD dela. Ó, faz o seguinte, eu vou colocar um ponto e vírgula aí nessa história, porque a gente vai dar continuidade. Amém. Porque eu tenho que ir para o intervalo. Bora. Mas quando a gente voltar, você vai pegar desse ponto, guarda aí esse ponto e Fechado. vírgula, o empresário ligando, tá bom? Nós vamos para o intervalo comercial, mas é bem rapidinho. Mas só que eu queria ir para o intervalo, minha querida Joyce, com você cantando Deus do Secreto. E você não sai daí não, que ainda tem muito mais noite com os adoradores, ainda tem muito mais Joyce Queiroz aqui conosco. Olha que história bonita e de superação. Vamos para o intervalo com a Joyce aí, Deus do Secreto. Entra no secreto, clama no secreto. O Deus do secreto sempre vai te atender. Entra no secreto, clama no secreto. O Deus do secreto sempre vai te atender. O Senhor te diz, clama-me, te responderei. Eu anunciarei tudo que eu tenho pra ti. Eu tenho coisas novas pra ti.
que ninguém suportaria, pois você tem um Deus que te sustenta, te levanta quando força já não tem. Deus te abraça quando você está sozinho e sem ninguém. Deus estava no vale vivo quando você chorou, lágrima por lágrima Ele enxugou. Quando você caiu, Ele estendeu a mão, juntou cada pedaço. Você se lembra disso? Deus viu quando em gemidos você adorou, beijo em meio à perda, nunca murmurou. Você não desistiu, mas foi até o fim. Sua fé suportou o que ninguém suportaria. Estamos de volta com o programa Noite com os Adoradores de Deus, recebendo ela, Joyce Queiroz, com a Eita, sua glória. bela voz, violãozão afinadíssimo e fazendo o que sabe. Quando Deus faz, é chique demais, né? Eu gosto, eu admiro no bom sentido da palavra, tá? Mulheres que dirigem e mulher que toca violão. Olha, Amém. como eu gosto, rapaz. Quando eu vejo uma motorista, eu digo, olha, principalmente motorista de ônibus, de caminhão, tem mulher que, como na minha Bahia, tem mulher que é retada, rapaz. Eita, glória. Eita, coisa boa. E você tem um pezinho no Nordeste, né, rapaz? Eu tenho um pezinho lá no meu Tem, Nordeste. por quê? Ponto e vírgula. Aí o empresário estava lá numa conexão, liga para você, e eu creio que algo bom aconteceu através dessa ligação. Muito. Continua aí na reticências, não é para parar não, reticências continua. Meu Deus, vamos rebobinar aqui. Gente, foi tão incrível. Ele ligou, falou assim, eu nunca tinha ouvido falar, Deus falar assim comigo. Mas antes ele falou que não queria saber de Ele crente. não queria saber de crente. Olha aí. Ele falou desse jeito, gente. A primeira frase que ele falou foi: É eu desse não que queria. Deus gosta. Desse que Deus, ele é preferido de Deus. É verdade. Ele falou assim: olha, eu não queria ver crente, nem invitar gente na minha frente. Eu falei: tudo bom? E aí ele falou assim: mas quando você começou a cantar, Deus falou comigo. E Deus falou: eu sou o pai dela e eu estou dizendo para você, grava o CD dela. E eu vou abençoar a vida dessa menina. E eu vou abençoar você, porque você vai gravar o CD dela. Olha que coisa linda. E aí eu lembro que passou um tempinho, a gente começou a combinar como que seria a gravação do CD, só que estavam nos 6 meses de oração ainda nesse tempo. Vocês lembram que a gente ainda estava orando para Deus dar a direção? E aí o Senhor falou assim, chegou o dia da gravação, vai ser dia tal, tal, tal. E aí a gente vai, vocês gravam, vocês vêm pra cá pro Nordeste, esse empresário ligou pra gente e falou, vocês vêm pra cá pro Nordeste a tal data, a gente grava o CD e aí tá tudo certo. Só que nos nossos planos era isso, Deus colocou uma vírgula e falou assim, não. Vocês vão morar lá e vocês vão... Lembra que eu lancei Gênesis 12 para vocês? Vocês vão sair da terra de vocês, a parentela, e vão para o lugar que eu vou mandar vocês. E como é que vai ser, Senhor? Como é que vai acontecer? Que porta que o Senhor vai abrir? O Senhor disse, vai. Eu sou a provisão, eu sou a palavra liberada. E literalmente a gente chegou lá e provou de um cuidado de Deus tremendo. E chegamos no Nordeste que nos acolheu, inclusive um beijo para todos os meus nordestinos aqui, desde São Paulo até os do próprio Nordeste, porque, meu Deus, foi uma terra que muito nos acolheu, virou minha segunda casa e sempre que vou lá, eu custo acreditar que passou tão rápido, porque foram 9 anos, mas foram como se fossem 9 meses, porque foi muito rápido e, ao mesmo tempo, muita coisa que Deus fez lá. Mas o Senhor proveu desde a nossa casa até as vestimentas. Hoje você está me vendo chique aqui, porque Jesus nos veste também. Então, esse tipo de cuidado, esse tipo de Deus que cuida de nós. Tremendo. Que é um Deus que não muda, é um Deus que não se esquece, é um Deus que te conhece, é um Deus que Ele não só fala, mas Ele já está lá no seu futuro com tudo preparado para que você entenda que Ele é Deus, Ele não precisa de plano B. E eu estou aqui como prova disso. E o que ficou de experiência nessa sua jornada lá em Fortaleza? O que realmente acrescentou, não a experiência? Porque tudo na nossa vida, como diz a Bíblia, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e tudo que acontece fica uma experiência boa e algumas
lembranças que não são boas, mas eu creio que só tem coisas boas a lembrar do Fortaleza, Ceará. Aí em Fortaleza, gostei. É Fortaleza. Não, e é incrível, assim, pastor, Deus. Como eu disse, né, quando eu chego lá, passa um filme na minha cabeça. Legal. E aí eu ganhei tantos amigos, tios, tia, vó, até vó eu ganhei lá no Nordeste. É coisa linda. É uma característica do nordestino. Se intitular avó, tio, tia, pai. Muito. É uma característica. Eles são aquela pessoa que no primeiro dia que te conhece te convida para um cuscuz assim, abençoado na casa deles. Um cafezinho do Senhor, assim, no manto. Eu falo, Jesus, o Senhor é bom. E aí, eu lembro que Deus, assim, sempre teve esse cuidado, sabe? Apresentou pessoas muito de Deus para nós. E tivemos, né, nossos dias difíceis, mas o Senhor trouxe a família dele para nos fortalecer, literalmente. Cuidar da gente. E o aprendizado, assim, acho que maior que ficou você nunca perde por dizer sim para Jesus. Às vezes o mundo vai dizer, você está perdendo seu tempo, você está perdendo sua vida, você está religioso demais, você está na linha demais e, na verdade, é melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 longe dele. Então, quando você vê que você está andando com o Senhor, você fala, meu Deus, eu não tenho outro lugar melhor para estar. E aí, a obediência, a sensibilidade, a voz do Senhor cresceram e hoje eu entendo que eu preciso honrar aquele que me chamou. Claro. Então, como eu faço isso? Através do seu sim. Você vai dizer sim, Senhor, conta comigo. Às vezes não vai ser fácil você dizer sim. Doeu muitas vezes. Doeu quando eu tive que dizer sim e estar longe da família. Doeu quando eu disse sim e tive que abrir mão de relacionamentos, amizades, num todo. Então, doeu quando eu tive que falar não para a faculdade que eu queria fazer. E dói dizer sim muitas vezes, mas dói mais você saber que naquele dia, se chegar lá diante do Senhor, Ele fala, não te conheço, que você negou o seu chamado. Eu acho que essa é a maior dor que o crente vai ter no dia. Horrível. Quando Deus chama, tem que obedecer. É o que Jesus falou, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz todo dia e seguir. A cruz é a missão, Ele deu uma missão para você. Né? Ele não iria colocar um talento em você para você esconder. Então, Ele, através desse talento, é que Ele realmente exala o cheiro do conhecimento dEle através da sua voz, através das suas canções, das suas ministrações, da sua postura, do seu comportar. Então, tudo isso é estilo de vida de adorador. Porque às vezes a pessoa pensa que é adoradora, mas não tem um estilo de vida adequado do que Deus quer. Por isso que lá em João 4 ele fala que Ele procura os verdadeiros adoradores. Por que Deus tem que procurar os verdadeiros? Porque existem os adoradores mentirosos. São até adoradores, mas mentirosos. Por isso que Ele fala assim, adoradores verdadeiros, que me adorem em espírito, que o espírito é letra minúscula, somos nós, em verdade. Tem que adorar em verdade. Não é com mentira não, não é blá, 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 não. Com Deus não dá para brincar, não. É verdade. A gente não engana Ele, não. Gente. Não engana, não. Não engane, não. Agora, teve uma pessoa, Natália Braga. Sim. Né? Ela fez uma parceria no seu... foi uma experiência musical com você. Sim. O que esse momento realmente surgiu com essa colaboração dela? O que isso realmente fez você deslumbrar mais e mais a presença de Jesus? Porque tudo que é bom acontece. Eu creio que isso também foi uma parte boa na sua vida. Conta pra gente. Demais. A Nath é maravilhosa. Um beijo pra ela. É uma mulher de Deus. Coração gigante. E ela, o esposo dela, que é o Ederson. E ela é de onde, essa Nath? Ela é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Já morou em São Paulo também. É cantora? É cantora. Então tem que trazer ela cá. A Natália Braga é maravilhosa. Ela que canta Deus está te ensinando a ser forte. Olha aí. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. E esse louvor é lindo. Falou tanto comigo. E aí, numa determinada estação da nossa vida, muito abençoada, assim, a gente foi convidada para fazer uma collab e foi muito de Deus, assim. Que legal, hein? Essa canção Tá Gerando, que a gente acabou de cantar, inclusive, sim. foi a canção que a gente recebeu
né, confiada por Deus e confiada por amigos também muito queridos. E é uma canção que eu não esperava ter tanta proporção como teve, quase 1 milhão de vidas alcançadas. Muito bacana. Na verdade, se for juntar tudo, já passou de 1 milhão e tá indo acho que até para 2. Mas para glória de Deus, assim, porque a gente não imaginava que tantas pessoas iriam se identificar, porque na verdade essa canção para mim, o título dela é Tá Gerando. Só que para mim ela tinha um significado totalmente diferente. Eu tinha acabado de sair de um período me curando de uma depressão, estava dentro de um quarto, não queria mais meu chamado. E aí, de repente, o Senhor começa um processo de cura na minha vida. Depois de um bom período, me manda uma canção dizendo: vai nascer o seu milagre, você não vai se lembrar das dores. A fase que você está vivendo agora vai passar. O Senhor vai fazer você cantar de alegria, com alegria. E aí o Senhor falava para mim: gera o seu milagre dentro do quarto com essa canção. E aí aquela canção, eu escutando, mas engraçado foi que a primeira vez que de fato eu escutei ela, parecia cena de filme. Eu estava num campo verde, participando de um casamento, aqui em São Paulo, inclusive. E aí eu estava lá em Nazaré Paulista, eu lembro que eu estava num sítio. E nesse momento eu falei: Deus, eu queria tanto que o Senhor me mostrasse se essa é a canção que o Senhor deseja que eu entoe. Eu não sei, Senhor, por que eu vou entoar uma canção dessa se eu não sou mãe? Eu fui indagando com Deus. E aí o Senhor falou assim para mim: filha, não é sobre você ser mãe agora, é sobre pessoas precisarem gerar o que elas já deixaram morrer porque deixaram de acreditar na palavra que eu liberei. E aí eu lembro que aquilo bateu forte no meu coração, porque o Senhor falou: quantas vezes você deixa acreditar no que eu já liberei? Porque a circunstância está dizendo que não, porque as coisas estão dizendo que não, porque tudo está se levantando contra, ou simplesmente porque você decidiu deixar de esperar. E aí o Senhor falou para mim: eu quero que as pessoas voltem a entender que eu sou o Deus que crio caminhos, até no ventre da estéril eu faço gerar. Certeza. Então eu lembro que quando eu ouvi, pastor, e aí quando começou a tocar aquela parte assim: você pode até pensar em parar, o desânimo vem pra te derrubar, é normal acontecer, faz parte do que Deus preparou pra você viver. Quanto mais perto está do milagre nascer, é aí que você vai entender que tá doendo, mas tá gerando, tá sofrendo, está gerando, tá chorando, mas está gerando, aguenta firme, está chegando. Eu não estava dando a luz a uma criança física, eu estava dando a minha alma um lembrete de que o ministério que eu queria abandonar não me pertencia, pertencia a Ele. Então eu não podia deixar fazer morrer aquilo que não é meu, porque assim, é meu, sim, o Senhor me entregou, né, gente, assim, me confiou. Mas Ele é o dono. Mas Ele é o dono. Ele é o então dono. eu preciso honrar o que o Senhor me entregou, sabe? Eu quero até te perguntar: o que você está fazendo com o que Jesus entregou nas suas mãos? Talvez Jesus só me trouxe aqui para te dizer: não larga aquilo que Ele colocou na sua mão. Porque eu já estive nesse lugar e eu lembro que no meio daquele campo, no sítio, num lugar assim tão lindo, e eu lembro que o tempo fechou, começou a chover e eu entendi como um abraço de Deus, assim. E eu sei que Deus não precisa de muito para falar conosco. Se Ele quiser, Ele coloca no seu coração, te convence, tá tudo certo. O Espírito Santo convence sem nenhum esforço. Mas foi tão lindo porque Deus fez questão de me mostrar: é isso que eu quero. Eu vou trazer vida a terras que estavam secas. Então tudo Ele estava falando comigo. Desde eu estar num sítio, estar num verde, estar num campo. E o Senhor falou: olha para esse campo, eu sou a chuva, eu sou a água que vem sobre esse campo. E eu sou aquele que traz a vida, eu sou aquele que jorra o meu rio sobre o lugar que estava seco. E o Senhor falou para mim: é isso que eu estou fazendo com você e com essa canção. Eu quero que você ministre ela, porque enquanto você ministrar, é isso que vai acontecer. E quando ela foi lançada, foi tão incrível porque Deus começou a tocar estéreos, Deus começou a tocar pessoas que querem gerar, Deus começou a tocar gente que queria abandonar o ministério como eu queria. E eu achei que só eu entendi aquela canção. Mas muito além de mim, outras pessoas até tiveram filhos ao som de estar gerando. E eu falei: meu Deus. E depois você perguntava: como é que essa criança nasceu? E a pessoa falava: eu não podia gerar, mas Deus trouxe a água da vida até o meu ventre. Ele fez a terra seca, literalmente, brotar vida. Então, hoje eu entendo por que Deus permitiu eu estar no meio do campo vivendo aquilo. E quando Deus chama, chama para valer, não tem como.
É como você disse, o sim para Deus não é fácil. Você tem que dizer igual a Samuel, né? Samuel era um jovem, ele ainda não conhecia a voz de Deus. Ele vai até ali, ele falou, não te chamei não, meu filho, volta a dormir. Mais uma vez, Samuel. Lá vai Samuel ali, meu filho, não te chamei. Faz o seguinte, quando você ouvir a terceira vez, diga, fala que o teu servo ouve. Samuel, ele fala que teu servo ouve. Aí foi quando Deus falou com Samuel e o chamado não foi fácil, foi para levar uma sentença para o pastor dele, que criou ele, para o Eli. Deus falou que longe dele tal coisa, que ele iria honrar quem honra ele. Tem mais, hein? Disse que vai fulminar os teus 2 filhos. Que missão. Então, quer dizer, dizer sim para Deus, às vezes, é você abrir mão de coisas que você até ama, como Deus pediu para Abraão, abrir mão até de Isaac, aquilo que ele amava, mas, porém, todavia, Deus queria sacrificar Isaac, era no coração de Abraão, essa é a verdade. Ô minha querida, que bate-papo gostoso, né? Mas eu quero mais música, eu quero cantar, eu quero mais música. Vambora. Ele está chegando, essa canção, ele está chegando, isso é um alerta para você. Nós não sabemos, a Bíblia fala que desse dia, nem da hora, ninguém sabe. Unicamente o nosso Pai, nem Jesus sabe, mas é bom, eu creio que seja uma canção que vai alertar sobre a salvação. Ele está chegando aqui com Joyce, aqui no Noite com os Adoradores de Deus. Temporal que não quer passar, assim é mais difícil de acreditar. Tem dias que parecem mais difíceis, tem dias que parecem impossíveis, tem guerras que ninguém consegue te ajudar, tem dias que sozinho a gente vai lutar, mas tem alguém que ouve quando você chora. Ele é especialista em reescrever histórias e vai acontecer do jeito que ele te falou. Ele permitiu o vento, mas te sustentou. Ele fez você cantar no meio do deserto. O teu Deus já está preparando um tempo novo pra você viver. E quando o tempo chegar, você vai compreender que tudo tem um tempo certo para acontecer. E Ele está chegando para fazer milagres e vai realizar, então só aguarde. E vai fazer além do que você sonhou, bem maior do que imaginou. Ele está chegando para fazer milagres e quando Ele fala, as portas se abrem. E uma palavra Deus já liberou. Chegou o tempo de você colher o que plantou. Maravilha, Joyce Queiroz. Quem planta, colhe. E quem não planta, não tem como colher. Verdade. Não tem como. Plantar o quê, pastor? Plantar coisas boas, né? Se você plantar coisas boas, as consequências, os frutos serão sempre bons. É a lei da reciprocidade, é a lei do semear, essa nunca falha, independente de crença religiosa, hein? Cuidado, você que está acompanhando o Noite com os Adoradores, talvez você não frequente nenhuma igreja, ainda não é devoto do Deus vivo, do Senhor Jesus, que deu a vida por você, mas essa lei da reciprocidade, ela é válida para todos os seres humanos. O que o homem planta, o homem colhe, independente de crença religiosa. Essa é a verdade, né? Não? É coisa forte. Agora, é notório, né, o seu cuidado nas escolhas das canções. Eu estou vendo aqui que são vários compositores e é notório esse seu cuidado com letras, com mensagens. E isso faz uma diferença tremenda. Como que você consegue selecionar e fazer esse apanhado, né? Não que a música não seja boa, mas o mais importante que eu creio dentro de uma canção é o recado de Deus, é a música. O arranjo é muito legal, você é musicista, você toca, então você é musicista, é música. Então, o cuidado da seleção das canções, das mensagens, qual o cuidado que você tem para separar tanta coisa
preciosa, tanta pérola abençoada. Eu acho que primordial, né, pastor, é não fugir da palavra, né? Entender que Deus ele tem maneiras de comunicar ao seu povo, e aí sempre muito debaixo de oração, de consagração, como quando eu testemunhei de estar gerando e eu falei, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu cante? E o Senhor tem me dado composições, até então a gente tinha gravado algumas de alguns outros compositores, elas chegaram até nós com vários testemunhos diferentes, e aí eu fui entendendo que o Senhor queria que eu gravasse, mesmo assim fui orando e pedindo confirmação, Deus, é isso mesmo? Você tem certeza que é isso aqui? E Deus já falando, mas às vezes é aquele zelo, né, de dizer, Senhor, eu não quero levar qualquer coisa para... Porque assim, tudo que a gente também canta, a gente está ensinando para as próximas gerações. Então, Sim. Hoje eu entendo isso. E viver também, né? O que canta. Né? Viver o que canta, exatamente. Porque é o principal. Porque eu sempre falei para Deus que eu queria viver, assim, literalmente, o que eu cantava. Porque o Senhor sempre falou para mim, eu não te chamei para ser mais uma em cima do altar, eu te chamei para ser diferente. Você não orou para mim com 8 anos de idade dizendo, eu quero ser diferente? Então eu tô te dizendo, você vai ser diferente. E aí eu orava ao Senhor e falava assim, Deus, me dá as estratégias aqui. E aí sempre buscando na palavra se aquilo realmente estava de acordo ou se realmente só ia massagear o ego. Porque assim, hoje em dia a gente... tem tantas canções que edificam, que exortam. A gente acabou de gravar um projeto agora que vai ser voltado para uma vertente totalmente evangelística, aonde vai falar o quanto é bom a gente estar na presença do Senhor, mas o quanto a gente também precisa andar vigilante. Ao mesmo tempo vai falar da misericórdia de Deus, do amor de Deus, e vai tocar em várias vertentes, sabe? Mas cada mensagem carrega uma porçãozinha do Senhor. E é muito legal, porque desde mães são identificadas com as canções, quantas vezes um jovem que estava afastado da igreja, quantas vezes uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. E aí ouviu aquela canção e falou, nossa, essa canção era para mim hoje, eu não sei, senti uma emoção, um negócio aqui, e ela não sabe ainda, mas foi o Espírito Santo tocando ela e conversando no coração dela. Então, é bem legal esse processo desafiador também, porque vai ter dia que você vai falar assim, mas será que realmente vão ouvir essa canção? E aí a gente tem essa preocupação, mas a gente depois entende que se o próprio Deus te autoriza a gravar, a compor, a interpretar também, né? Ele mesmo é quem vai soprar para corações que ele sabe que precisam, e tem sido assim com cada canção. Então o processo é muito legal. Por exemplo, Deus do Secreto foi uma canção que eu não imaginava gravar, chegou para nós de uma forma muito especial. E Deus trouxe gente de vários lugares, com vários testemunhos diferentes. Pessoas que morreram e ressuscitaram, pessoas que foram libertas da cadeia, libertas das garras de Satanás. E pessoas que literalmente voltaram da morte para dizer, Jesus ainda tem vida. Então, são tantas porções que Deus quer derramar para o seu povo. E aí a gente ora muito pedindo ao Senhor, né? Certeza. Para nos ensinar e nos ajudar. E capacitar. Essa canção sua, Secreta, ela tem uma base bíblica. É o Salmo de número 31, verso 20. Deus tem um secreto, mas não são para todas as pessoas. Ele fala, tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultoloás em um pavilhão da contenda das línguas. Ó, quão grande é a tua bondade que guardastes para todos aqueles que te temem. Temer a Deus é respeitar a Deus. Então, há um lugar secreto que Deus esconde você das intrigas dos homens. Imagine você está no lugar secreto. A língua dos homens te procura e você está no lugar secreto porque você anda em lugar secreto. Também Mateus 6,6 fala essa canção. Mateus 6,6 eu creio que seja o lugar mais secreto. Né? É uma exclusividade que Deus quer. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, olha e fala. Né? Fala, ora, não é chorar, não é pedir, é orar. Ora ao teu Pai que vê tudo que está em secreto e oculto. E Ele que vê tudo e oculto, Ele vai recompensar. Amém. As recompensas são grandes quando nós falamos com Deus. Essa canção é demais. A música fala muito, né, na sua vida, fala de fé construída longe dos holofotes, né? Você acredita que essa geração tem sido desafiada nessa área? A música fala sobre uma fé
construí-la longe dos holofotes, como é viver, porque tem, né? Tem uns paparazzi, aí tá, e viver com o pé no chão, porque eu entendo que as pessoas admiram a nós. Nós não podemos ser adorados. Foi um dos problemas de Satanás, foi esse. Ele via que os anjos lá adoravam a Deus, ele falou, opa, vou construir o meu palácio, vou ser semelhante. Admirar é uma coisa, adorar é outra. Somente Deus é adorado. O que você pode me falar sobre isso? Eu vejo que, assim, o nosso coração, ele precisa estar muito, muito guardado no Senhor, né? Vão ter momentos em que a gente vai precisar entender que a nossa geração, ela não é uma geração perdida, como dizem por aí. Nossa geração, ela é uma geração que eu creio que tanta gente já preparou o caminho antes, né? E tantos homens e mulheres de Deus ensinaram a gente, tantos exemplos. A gente pode ver na própria Bíblia, homens e mulheres de Deus que deixam exemplos tão claros. E o próprio Jesus, que é o nosso maior espelho, é o nosso alvo. E o que eu posso dizer é que Deus está chamando essa geração de volta. Porque, imagina, às vezes a gente tem a ideia de que, quando a gente às vezes está longe da palavra e sem o discernimento da palavra, a gente tem a ideia de que adorar é só chegar e sentar numa cadeira de uma igreja e cumprir o meu check do dia e ir embora. E não, na verdade, a adoração ela é um estilo de vida. Certeza. Todos os dias, às vezes você vai estar na sua casa. Toda hora. E você vai estar na sua casa, na sua escola, na sua faculdade. Às vezes você vai estar num lugar que ninguém está te vendo, é só Deus e você. Mas ainda assim o Espírito Santo está te vendo. E aí, ali vai ser o que você vai entregar para o Senhor. A palavra fala que o nosso culto também precisa ser racional. Então, claro que na nossa vida, né, tudo é espiritual, mas assim, a gente também precisa ter a racionalidade de falar, isso aqui vai honrar a Deus? Será que se eu fizer isso aqui vai adorar a Deus? E às vezes você cuidar da sua saúde, às vezes você servir bem seus pais, honrar seus pais, às vezes você honrar seus filhos. Gente, isso também é adorar a Deus. Cuidar da sua casa, da sua família, botar uma mesa ali para a sua família ter um momento de comunhão em vez de ficar no celular. Isso é honrar a Deus. Às vezes a gente fala assim, eu preciso de como é que fala? De uma plataforma grande. E não, o segredo está em quando ninguém te vê. Aí que você vai provar a adorador que você é. E por isso que essa canção é um convite para a nossa geração para não negociar esse lugar do secreto, sabe? Que às vezes a gente tá ali no nosso quarto e eu amo um filme que ele se chama Quarto de Guerra. Nossa. Que ele vai ensinar pra gente exatamente. Assisti 3 vezes já, vou assistir a 4ª. E quem não assistiu a Forja, fica a dica. É melhor assistir a Forja, meu Deus do céu. Eu acho que é uma continuação do Quarto de Guerra, não é possível, é muito forte. Os dois são muito ligados, porque falam do poder da oração. Muito. E a oração, ela é um diálogo completo, assim, com Deus. Você está orando e você tem um intercessor, você tem um mediador por você, você tem um justificador por você, e você vai calar as vozes que entraram para poder ouvir a voz de Deus. Adoração é isso, é entender que, poxa, a minha vida, ela precisa ter um senhorio. Quem é esse senhorio? Jesus. E Jesus, ele vai nos ensinar em todas as coisas, em tudo que ele fazia, mesmo sendo Deus, gente. Ele ia para o monte orar, ficar sozinho. Quem somos nós para não orar? Quem somos nós para não reverenciar a presença que está dentro de nós, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu adoro a Deus, mas às vezes você está desonrando seu pai, sua mãe. Às vezes você está... Sem chance. Sabe? E honrar a Deus, adorar a Deus é muito além. Às vezes vai ser no seu dia a dia, comprando um pão e orando por alguém. Dá uma atenção, menos que não tenha nada para dar para a pessoa, mas olha, eu vou orar para Deus te ajudar, pronto. Às vezes você está ouvindo essa programação aqui, manda para alguém que você sabe que precisa. Aí você vai estar lá, vai abençoar o dia de alguém, às vezes alguém está lá cabisbaixo, vai ouvir um louvor, poxa, realmente Deus está comigo, sabe? Às vezes a gente tem ferramentas tão simples, mas poderosas nas nossas mãos, por exemplo, internet. Por exemplo,
Às vezes uma palavra, hoje em dia tem a Bíblia online, você vai lá e, meu irmão, tira um print, é ó. 2 segundos. Você tira print e fofoca, sabe por que você vai tirar print Você da palavra? entendeu? Então, assim... Tá tudo na mão, tudo a mais gente- fácil hoje, né? a gente consegue abençoar o dia de alguém, às vezes pensa na estratégia. Onde é que uma pessoa hoje em dia mais fica, um jovem mais fica? No celular. Então você pega ali e bota assim, jovem, Deus tem um plano com você. Gente, isso faz uma diferença. Eu lembro que quando eu estava dentro de um quarto cheio de depressão, não querendo meu chamado, eu colocava um louvor na internet e ficava lá, Deus, Senhor, eu tô aqui, Senhor, eu tô aqui, me reanima meu coração, reaviva esse chamado em mim. E como era bom quando eu recebi uma mensagem dizendo, você tá bem? Olha aí. Você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Como é que eu posso te servir? Sabe? E não digo de servir, tipo, de a pessoa me adorar, não. Mas de servir de como é que eu posso ser igreja na sua vida? Como é que eu posso ser corpo de Cristo na sua vida? Como é que eu posso adorar a Deus fazendo alguma coisa de útil para participar do que Ele quer fazer na sua vida? Sabe? E é isso, a adoração é isso, gente. Entre outras muitas vertentes, mas é isso. É, estilo de vida, mas um estilo de vida correto com Deus e um estilo de vida reto, porque a Bíblia diz que Deus, ele procura verdadeiros adoradores, mas ele também procura fiéis da terra. Ele também quer ver a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem, entre justos e injustos. Então Deus quer ver. E quando ele acha o fiel da terra, ainda tem mais, para que esteja com ele. O que anda no caminho reto é esse que serve. Olha que negócio sério. Salmo 101. Ele procura os fiéis da terra para que esteja com ele. O que anda no caminho reto é esse que serve. Ou seja, eu posso até pregar, cantar, mas eu ando no caminho reto, então eu não sirvo. É muito sério esse versículo. Não, eu sirvo a Deus, mas e aí? E a retidão? Como é que fica? Olha aí, ó o baiano, e a retidão? Ratidão. Vou fazer uma brincadeira de ping-pong contigo agora. Aquela brincadeira. Tá, meu Tipo, Deus. O que é Deus para você? Eita, Jesus. Olha, Definir uma palavra é difícil. é muita coisa, né? Definir Deus numa palavra, Mas eu vou definir uma coisa. O meu tudo é Deus. O nosso tudo é Deus. Ele é fundamento da nossa Fundamento. vida. A razão de tudo. Porque é difícil definir uma palavra, né, gente? Não sei você, mas eu acho difícil uma só. Pequenininha demais. Perto de quem Deus é, mas fundamento de tudo. Tudo na nossa vida começa, termina e volta para Ele. é verdade. Tudo. Então, acho que se pudesse falar uma palavra, fundamento. Fundamento. Um sonho que você ainda não desfruta ou desfrutou. Um sonho. Meu Deus. Tem tantos, hein? Casar. Olha, atenção, solteiros. Olha Deus, lá, a olha galera aí, aqui Senhor, vai me ajudar. já teve umas ali também, já deu glória a Deus já Deus. revelou aqui que tem mais gente aqui. Esperei com paciência no Senhor. Mas, amém, Senhor. Mas tá? vai aparecer, Amém. calma. Essa questão é muito séria, porque tem que ser a pessoa exata, não perfeito, porque não tem. É. Senão eu quero um homem perfeito, então vai ter que ir para o céu. Só tem 2 lá no céu perfeito, Pai e Filho. Então, alô, Jesus. Aí só tem, agora, o exato. Vai vir um exato, uma pessoa exata para você. Amém. Fica tranquilo, e você em casa é o exato, né? Tá vendo? Então, um sonho que ela quer é casar, e você será também. Agora me diga, um prato de comida. Eu gosto de um. Meu Deus. Peguei. Você gosta de tudo, né? Eu gosto de tudo, mas... Tu come tudo mesmo? Tudo, assim, só não como, por exemplo, Pedra. beterraba, pedra. Mas de resto, nós é crente, não nega nada. Eu acho que eu amo, inclusive aprendi a amar no Nordeste, camarão. Olha aí. Gente, então, eu sou peixinha. É 2 demais. Eita, Camarão. Uma moqueca de camarão leveado no dendê. Para com isso que já deu até fome. Nunca comi dendê, tá aí. Oxe, é mesmo. Nunca Tu comi vai dendê. ter que experimentar uma moqueca com dendê, menino. Aleluia, tá registrado. Tá registrado, tá carimbado. Agora me diga um estado do Brasil que você tem sonho de conhecer. O estado do Brasil, meu Deus, tem tantos, mas eu tenho gerado no coração Foz do Iguaçu. Casa aquele arco-írizão bonito, aquelas Você quer cachoeiras ir na assim. cidade de Foz do Iguaçu, que estado aí é Curitiba, é Paraná. É.
Então ela quer conhecer a cidade lá em Foz. Você vai, ainda Dá um vai lá. pulinho ali na Vai em Foz. Argentina, no Nossa, Paraguai. muito bom, muito legal. Agora me diga um artista, Eita, meu Deus. um cantor evangélico que você... Eu tenho um evangélico que eu gosto demais. Na verdade, eu gosto de 3. Não significa que eu não gosto dos demais. Sim. Mas esses 3 cabras, Marquinhos Gomes, Daniel Souza e Marcelo Nascimento. Meus 3 amores. Ô, pastor, o senhor não gosta de nenhuma cantora, não? Aqui, ó, pronto. Joyce, pronto, aqui agora, Joyce. Aí se há de valor, meu pastor. Ô, glória. Gente, uma cantora só é difícil, porque assim... Referência, né? Mas uma mulher de Deus que me edificou a vida toda, assim, é Nívia Soares. Eu também me amarro. A vida de Deus, a vida dela com Deus, adoradora assim, demais, né? é um referencial muito grande. Compromissadíssima com a questão de adoração. Nívia Soares. Quem Ela sabe um dia Nívia Soares não venha me abençoar, me presentear aqui. Ô, Nívia, vem me abençoar um dia aqui. Vem aqui já adorar conosco. Já pensou? Nívia Soares, meu Deus do céu. Um beijo, ungida. Sucesso para ela, menina de Deus. Agora, família. Meu Deus. E agora? E aí? Papai, mamãe, vovó, vovô. Tem que escolher um só? Não, todos. Família. Ai, meu Deus. Família em geral, São tudo, né? Família em geral. São tudo. Né? São primeiro ministério, né? E então comigo abriram mão de tudo para viver comigo o chamado. Então é minha base. Que maravilha. Minha base depois de Jesus. Que legal. Olha, gente, o programa não terminou ainda, mas é o final porque o bate-papo muito legal, né? Uma vida, é notória a vida com Deus, espontânea, é aquela coisa bem natural. Isso que é muito legal no coração de um adorador. Isso que é bom, porque é natural. Eu queria que você desse suas considerações finais, passasse os contatos, como fazer para encontrar a Joyce Queiroz, plataforma digital, canal do YouTube, todo tipo de onde encontrá-la. Fica à vontade aí. Meu Deus. E vende aí, como diz o bom baiano, vende o peixe. Eu vou vender meu peixe aqui agora, igreja. Gente, primeiramente, quero honrar aqui o Noite com Adoradores. Que Deus abençoe meu pastor. Obrigada, toda a produção também maravilhosa aqui. Gente, recebeu com tanto carinho, maravilhosos. E honrar o Senhor, né, que é quem abre, faz todas as coisas, abre todas as portas e nos conecta aos amigos dele. Honrar você que está em casa nos assistindo agora também. Obrigada por estar aqui com a gente até agora. E eu quero te dizer que os seus olhos sejam fixos em Jesus, que o seu coração não anseie apenas agora por uma bênção que Ele pode te dar, mas anseie por chegar naquele dia diante dEle e Ele falar para você, servo, serva, boa e fiel. E entra no gozo do teu Senhor, porque eu te conheci, você foi meu filho, foi fiel lá na terra. E acho que esse é o maior galardão, enquanto aqui que o Senhor nos encontre obreiros aprovados, né, na presença dEle. E se tem um conselho que eu posso te dar é permaneça. Permaneça no Senhor, porque sem Ele a gente nada pode. Continue olhando para Ele, continue crendo nas palavras dEle, nas promessas dEle, porque Deus não mente, não falha, não muda. E tudo que Ele falou a seu respeito está de pé. Eu posso te dizer, assim, com toda a verdade do meu ser, porque Deus nunca desistiu de mim. Então, se Ele não desistiu de mim, meu irmão, Ele não desiste de você também. Então, creia, Jesus foi até o fim e é porque Ele te ama e Ele tem propósito na sua vida. Para você que deseja ir nos seguir nas redes sociais, eu brinco que se você encontrar minha juba lá, só digitar @Joyce com Y Queiroz oficial. Se encontrou minha juba, tô um pouco menos loura, mas prometo que sou eu. Você vai me ver lá, ó, de jubona, sou eu mesmo. Não tem erro, enquanto a minha juba me encontrou. E vai ser um prazer te ter lá nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube. Inclusive lá no Instagram, pastor, tem um linkzinho chamado Linktree, que a gente clica. Sim. Todas as nossas plataformas Todas digitais as informações estão lá, disponíveis para serem bênção para a sua vida. Vou seguir então, você.
todas as plataformas, Glória, todas as plataformas digitais. Você pode estar lá com a gente. E para quem também desejar ir nos chamar para igrejas, eventos, nós também temos o contato do WhatsApp nesse mesmo link. E vai ser uma alegria servir na sua igreja, aí onde você está. E é isso. E espero voltar mais vezes para papear aqui, contar mais testemunhos. Coisa boa. Foi uma honra. Deus abençoe. Que maravilha. E você em casa, olha, domingo que vem teremos muito mais de noite, enquanto a Joyce vai se preparando para ela fazer a última canção aqui. Quem é esse? É uma interrogação, muda tudo. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Então, essa canção que nós vamos finalizar, eu desejo a você um início de semana de muita paz, de muito sucesso. Não esqueça, Jesus estar com você todos os dias até a consumação do século. Ó, beijo no seu coração, Brasil. Tchau e até em breve, domingo que vem, muito mais Noite com os Adoradores. Bye, bye. Canta aí, Joyce Queiroz. Quem é esse? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Fica a sua voz de casa e diga: eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi